Detalhar hoje que o Ministério Público do Rio Grande do Norte realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre o que está sendo investigado acerca do mutirão de cirurgias de catarata que aconteceu em Parelhas no final do mês passado. De acordo com a promotora de justiça, a prefeitura do município está ciente que os pacientes precisam ser indenizados. As informações de possível irregularidade no mutirão de cirurgias de catarata em Parelhas chegaram ao Ministério Público do Rio Grande do Norte no dia 2 de outubro. As denúncias foram feitas por 3 pessoas diferentes: uma pessoa anônima, uma vítima e um vereador. Segundo a promotora de justiça do município, desde então foi iniciada a coleta de relatos, a análise de locais e a avaliação de contratos. No dia 14, uma audiência ministerial foi realizada pelo MPRN, reunindo a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde. E nesta reunião, o Ministério Público não apenas determinou a coleta de outros conteúdos probatórios, mas também orientou, recomendando naquela reunião que se fizesse um plano de ação para atendimento daqueles pacientes. Então, o que eu posso dizer é que esta semana nós fechamos esta fase inicial de suma importância, que é a coleta da prova documental, e o que é de grande destaque nas situações em que há danos das diversas esferas advindos de procedimentos médicos. Um plano de ação foi solicitado para que respostas urgentes sejam dadas às vítimas. A necessidade de pagamento de indenização já é apresentada, embora ainda não tenha sido definido quando, quanto e como. Como o caso aconteceu há menos de 2 semanas das eleições municipais, tem sido avaliada a finalidade buscada com o mutirão. O ponto de vista eleitoral também será averiguado, principalmente para verificar se a ocorrência deste mutirão enseja ou não uma contra-verdade, certo? E, para isso, a Promotoria de Parelhas conta com os órgãos técnicos da PGJ. As perícias e os exames estão sendo realizados pela Suvisa, a Superintendência de Vigilância Sanitária, e pelo LACEN, o Laboratório Central do Estado, e servirão como provas durante as investigações, que, ao atingirem a segunda fase, vão buscar detalhes de como os pacientes foram escolhidos para participarem do mutirão. Em seguida, os profissionais envolvidos no procedimento também serão escutados. Até o momento, uma das possibilidades levantadas para que 15 pessoas fossem infectadas com bactéria, fazendo com que 9 delas perdessem um olho, é uma suposta falha na esterilização dos materiais usados. O Ministério Público, principalmente em Parelhas, que tem atribuição em todas as esferas, ele tem que olhar para todas essas áreas. Então, tanto se está atuando na questão de saúde, então a gente precisa entender qual foi a falha desse serviço para que ela não ocorra novamente. Então, a gente trabalha nessa perspectiva de prevenção no futuro, de correção de falhas. Também a gente precisa olhar para essa responsabilização civil do município, porque foi um serviço prestado pelo município. Certo? Então, a gente precisa analisar se vai ter alguma conotação ou criminal ou eleitoral nessa questão. Tudo isso são consequências dessa apuração que a gente está fazendo nesse momento. A investigação segue em busca de respostas. Pedro Trindade volta ao vivo aqui no RN1 para trazer mais informações. Afinal de contas, a gente acabou de mostrar que o Ministério Público está investigando, está apurando. Mas a gente também precisa saber se outras entidades, inclusive o próprio município, já está a par, Pedrinho? Inclusive com o hospital, onde foi feito esse mutirão de cirurgias. Pedro, de volta ao RN1.
Oi, Ana, a informação que temos é que é uma investigação mobilizada reunindo diversos órgãos. O Ministério Público, mas a própria Prefeitura informou que está apurando essas informações, assim também como a Câmara Municipal, que tem o trabalho de fiscalização em relação à Prefeitura. E você deve ter ficado muito atento ao que foi falado durante a reportagem, que uma das suspeitas apresentadas no momento, até então com base nas provas iniciais, é de que essa contaminação aconteceu por um problema na esterilização, porque são 3 etapas realizadas: a lavagem, depois o empacotamento e, por fim, o autoclave, que é aquele equipamento onde os equipamentos são colocados e em alta temperatura passam pelo processo de higienização. Está sendo apurado em qual ou se em alguma dessas etapas aconteceu alguma falha. Inclusive, você vai ouvir agora o que o diretor da maternidade tem a falar sobre esse procedimento, até porque a estrutura daquele espaço foi disponibilizada para esse mutirão, visando justamente a segurança sanitária dos pacientes que estariam envolvidos. Não se sabe ao certo como esse material foi limpo. O que se sabe é que esse material chegou em caixas metálicas e foram mandados colocar na autoclave. Não foram limpos aqui na nossa entidade. Não era responsável da nossa maternidade. Inclusive, o ofício que foi nos dado da Secretaria Municipal de Saúde foi para utilizar apenas o espaço do nosso centro cirúrgico. Então, assim, não estaria incluso nenhum insumo, nenhum material e, inclusive, nenhum profissional. Deixa eu trazer também mais uma informação para você, porque estamos falando de um problema de saúde pública envolvendo dinheiro público. Isso porque a Prefeitura de Parelhas tem mais de R$1 milhão destinados à realização de procedimentos na área da saúde, reunindo aí então 5 empresas. Uma dessas empresas é justamente essa que foi contratada para a realização desse mutirão. Ela iria receber aproximadamente R$52.500 pela ação no fim de setembro. Entretanto, em virtude da repercussão do caso e da contaminação dessas pessoas, 15 infectadas com bactéria, das quais 9 perderam o olho, esse pagamento não foi realizado até o momento. Inclusive, estamos tentando apurar informação qual a origem desses recursos. Agora eu quero convidar você a ter muita atenção a esses depoimentos que vamos apresentar das vítimas e dos familiares, porque estamos falando de algo básico para diversas pessoas. Porque quando se envolve essa questão, temos 2 sentimentos envolvidos. Um, confiança, e o outro, esperança. Confiança porque quando alguém vai realizar algum procedimento, ela confia nos profissionais, no material, no espaço que ela vai estar. E esperança porque se tem uma expectativa por cura, por uma melhor qualidade de vida. O que, segundo o relato dessas pessoas, não aconteceu. A visão ela é tão essencial que é chamada de sentido. Vou dar um exemplo prático para você, inclusive. Uma lembrança que você tem lá do passado, você vai esquecendo, é normal, faz parte da condição humana. Quando você olha uma fotografia no celular ou no quadro, isso ajuda a lembrar. A mesma coisa é a visão. O que você, por exemplo, agora conseguiria fazer sem enxergar? Claro que hoje existe inclusão e acessibilidade, mas na situação de Parelhas, não estamos falando de uma consequência por um fator genético, por exemplo, mas de acordo com as informações iniciais, de uma possível falha humana. E por isso, a necessidade de investigação e, por consequência, de punição. É passar por uma cirurgia que pra gente era bom, a gente vê a visão, e de repente aconteceu uma coisa dessa. Hoje ela está sem o olho e enxergando só pelo olho esquerdo. Não vejo. Qual é o sentimento disso, Vitória? Ai, de tristeza. Muita tristeza, porque eu fui, na esperança de enxergar, né? E não sei se eu vou enxergar. O momento mais difícil foi quando eu disse que ia tirar, que tinha perdido a visão do olho, né? Porque a gente foi na esperança de enxergar. E de repente, você ter a certeza que você não vai mais enxergar. Aí a pessoa fica
né? Nervosa. Eu mesmo estou. Eu ainda estou nervosa ainda. Porque eu tenho uma vida normal, era simples, mas eu gostava da minha vida, entendeu? De poder acordar de manhã, fazer meu café e trabalhar. Era o que eu queria fazer, eu gostava de fazer isso. Por mais simples que seja, mas eu gostava de fazer, entendeu? Meu amigo, eu tenho fé em Deus, que eu ainda vou alcançar essa graça. Pelas falas, deu para perceber que a vida vai continuar, no caso dessa última, com muita fé, mas o cotidiano certamente não será mais o mesmo. Ana, Lucas, volto com vocês. É de doer, viu? Obrigada, Pedrinho. Cada relato, né,